Então, aí deste projeto, né, que o governo propõe, que funde municípios, né, e que, em resumo, né, esse projeto, ele sugere que municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria menor do que 10% da receita total sejam incorporados por vizinhos. Propõe também a restrição à criação de novas prefeituras. O governo afirma que 1.254 municípios se encaixam nessa condição e que seriam incorporados em cidades vizinhas a partir de 2026. Já a Federação dos Municípios afirma que não, que seria bem mais um número, né? O número, segundo o governo, representaria 22% do total de municípios brasileiros. A proposta, né, essa PEC, é a proposta do Pacto Federativo, entregue pelo Congresso Nacional na terça-feira, dia 5, na semana passada. E nós estamos repercutindo, ouvindo alguns prefeitos aqui de nossa região. Nós já ouvimos o município de Quevedos, ouvimos o município de Torupi, e hoje temos o privilégio de ouvir o prefeito de Jari, o prefeito João Wimberg de Oliveira, carinhosamente conhecido como João Zico, né? Para nos falar um pouco de como ele e como o município de Jari está repercutindo esta questão, né, que atingiria Jari na questão dos munícipes, né? Porque segundo o censo de 2013, Jari teria hoje 3.575 habitantes. Na questão da receita eu não sei porque eu não tenho esse acesso, mas o prefeito João Zico é quem pode nos dar mais detalhes com relação a como está sendo visto isso pelo município de Jari. Prefeito João Wimberg de Oliveira, João Zico, bom dia, como é que está o amigo? Tudo bom, João Zico? Bom dia, Miguel, bom dia aos ouvintes da Rádio Tupã, em especial a comunidade jariense. Prefeito, como é que o senhor recebeu essa informação na terça passada? O senhor já tinha alguma expectativa ou tinha alguma informação de que isso poderia ser apresentado pelo governo federal? Não, causou muita surpresa, acho que em todas as comunidades desses municípios, os quais nós estamos nessa listagem. Uhum. Né? Pelas regras genéricas, esse projeto ainda não foi a debate no plenário, não está ainda definido as suas regras definitivas. Mas, genericamente falando, pela população, Jari seria atingido. Pelo percentual que eles definem como receitas próprias, também seria, prefeito? Sim, com certeza. Hoje qual é Em torno de 4,5%. Em torno de 4,5%. Para chegar a 10%, teria que aumentar muitos impostos, alíquotas e taxas, e isso não deve ser feito, que isso é em desfavor da população, né? Claro. Alguns prefeitos que a gente ouviu argumentaram que no cálculo que está colocado para chegar a esse percentual estão faltando alguns recursos que são importantes. O prefeito de Torupi ontem comentou conosco que seria o ICMS, se não me falha a memória, e alguns serviços que o município de Torupi presta. Jari também compartilha dessa ideia? Sim, não entra, além disso aí, não entra as taxas, não entra a contribuição de melhoria, né? Uhum. E sem falar, assim, que tem impostos aí, ó, que são o ICMS e o IPI, esses, por força da Constituição Federal, são arrecadados todo pelo governo estadual e federal, e isso não entra nessa conta, né? Se isso entrasse, prefeito, será que chegaria nos próximos de 10% para Jari? Com certeza chegaria, né? Com certeza. Sim. Quer dizer, de repente isso pode ser uma saída? Mudar a forma de cálculo? Assim, né, Miguel? Essa proposta é uma proposta inicial, né, uma PEC aí de ajuste de contas públicas, proposta pelo governo federal. E a gente já tem contato com alguns parlamentares que tiveram, que no caso tiveram voto no município, né? E até a gente cobrou deles isso aí. E certamente ela vai sofrer uma intermediação através do Congresso Nacional, né? Entre o Executivo e a sociedade, né? Porque se isso aí chegar a acontecer, para os municípios, ou seja, para as pessoas que residem e trabalham nesse município, seria o caos, pois após estarem habituados, né, com serviços públicos próximos a eles, seria retroceder e voltar ao passado para viver com sacrifício, né? Isso aqueles que eram nascidos na época da emancipação dos municípios. Posterior à emancipação, aqueles que nasceram, eles não tiveram aquela dificuldade, já tiveram uma saúde mais perto, um atendimento à educação de melhor qualidade mais próximos, estradas com melhores qualidades
Então, assim, com base nessas ações aí que os governos dos municípios, que ficou tudo mais perto, implantou, eles têm uma melhor qualidade de vida, são atendidos mais rápidos. Nós temos hoje, por exemplo, na nossa saúde de atenção básica, é o que compete nos municípios. Uhum. A nossa saúde, eu posso te dizer assim, que se tu fizer uma pesquisa em nosso município, ele vai dar acima de 80% de pessoas que estão satisfeitas, né? Porque não é por culpa desses municípios maiores que às vezes demora mais um pouco, é mais população para atender, né? Uhum. Então as cidades são mais enxutas, né? Então, e se isso chegasse a acontecer também, né? Imagina, seria uma debandada geral, né? Ou seja, um grande êxodo da população para as cidades, que também não terão condições aqueles que acolher não terão condições de atender, de prestar os mesmos serviços públicos com a qualidade e agilidade que hoje lhes é prestado. Além de que certamente o mercado de trabalho não terá condições de absorver esse pessoal, né? Uhum. E sem trabalho e sem salário, é fácil de fazer uma previsão do que poderá acontecer, né? Além de que os municípios, vamos citar no caso aqui o município Mãe de Síria Tupã-Seretã, ele tem um planejamento para atender aquela população. A hora que chegar mais gente para ser atendido, é certamente que os próprios que moram ali vão demorar mais ainda, né? Jari foi emancipado em 95, né? Sim. Quer dizer, o ano que vem completa 25 anos. Não? Não. 30 anos. Na realidade, a vida política administrativa começou mesmo a funcionar em 97, né? Ah, sim. Sim. 97 que começou... 22 anos, né? 22 anos. Uhum. Perfeito, muito bem. Bom, dando uma de advogado do diabo, quem defende essa ideia argumenta de que se uma entidade, um ente, não tem mais do que, não tem 10% do necessário para a sua despesa, ele fica oneroso para o ente maior ter que sustentar isso. Né? Os senhores argumentam, a sua argumentação é de que as pessoas perderiam muita qualidade de serviço. Quem argumenta para desfazer os municípios argumenta que esses recursos seriam destinados para os outros municípios e aí então poderia ser atendidos. Esse argumento pode ser levado em consideração ou o senhor considera que é um argumento muito sem base? Eu vou dar um exemplo assim, bem simples aqui, a gente já vai dizer, porque inclusive eu ouvi uma entrevista do prefeito de Cruz Alta, prefeito Wilson, se não me falha a memória, uhum. E aonde ele diz que só de INSS eles estão devendo mais de 20 milhões, só de INSS. Então não se sustenta. Essas dívidas mesmo, grandes dívidas, não são dos municípios pequenos. Nós temos, por exemplo, assim, na nossa classificação aqui, para financiamento, hoje nós estamos na classe A, que é a melhor classe que tem, né? É essa aí. Então ela não se sustenta, né? Que os municípios que foram emancipados em torno de 20 anos, ou mais um pouco, os administradores hoje não são só políticos, no caso. Se o administrador for político, somente político olhando um lado, o município vai ir mal, né? Hoje ele tem que ser, o prefeito tem que ser administrador. Muitas vezes ele tem que dizer não, né? Hoje, o exemplo, o nosso município de Jari e vários outros, e eu acho que a grande maioria desses municípios pequenos estão numa condição financeira bem favorável perante os demais, né? O exemplo que tem aí é Cruz Alta, né? Só de INSS eles têm mais de 20 milhões de dívidas, né? Que dá mais de uma arrecadação de um ano no município de Jari. Então não se sustentaria, claro, isso aí, né? E ele vai de desencontro à próprio ministro Paulo Guedes, que ele quer descentralizar os recursos para serem melhor atendidos nos municípios, que é uma política muito boa, que é louvável, né? Então eu acho que isso aí talvez fosse uma precipitação, ou até não ouvisse as comunidades, porque o bom, Miguel, assim, até vocês aí da rádio, eu ouvi várias pessoas, um número expressivo de cada comunidade, para ver se realmente eles querem retornar ao município mãe ou a outros municípios, né, que são municípios vizinhos, né, que pode abranger até 3 municípios, se não me engano, a proposta, né? Até 4. Até 4? Isso. Então, assim, que aí seria o melhor, ver se esse pessoal
realmente ele quer retornar. E tem mais uma, né, Miguel, isso aí, ó, ele só pode ser modificado, né, através de um plebiscito, né, porque ele está nas cláusulas pétreas da Constituição, então não é tão simples assim, né? Mas eu acredito sinceramente que a gente não pode colocar todos os políticos no mesmo nível. Uns têm uma ideia, outros outros. Eu acho que a maioria vai prevalecer o bom senso, né? E a gente justamente vota em deputados, em senadores e demais. Quando vai uma proposta dessas, tem que ser estudada, tem que ser discutida e debatida. Nós tivemos recentemente a proposta da Previdência, a reforma da Previdência Social, né? Onde inicialmente os agricultores teriam que contribuir, como na realidade assim, até tido não como aposentadoria, né? Esse benefício que recebem os agricultores seria muito difícil. E eu terminar com o BPC, tudo, isso aí foi modificado lá na Câmara, né? Há umas negociações, a gente sabe disso aí, né? Que o bom senso tenho certeza que vai prevalecer, Miguel. Qual é o orçamento do município de Jari, prefeito? Em torno de 20 milhões. Em torno de 20 milhões. Anuais. Perfeito. E com esse orçamento, os senhores têm conseguido dar, pelo que o senhor está relatando, dar conta de todos os serviços necessários ao município, inclusive deixá-lo numa condição economicamente bem positiva, porque são classificados como A para financiamentos, quer dizer, qualquer instituição financeira aceitaria dar um financiamento para o município de Jari de bom grado. Sim, seguidamente, aí a Caixa, o Banrisul, principalmente a Caixa e o Banco do Brasil, eles chegam a fazer visita ofertando financiamento. A gente está estudando, aí vê a possibilidade. Hoje, para dar uma ideia, assim, nós temos o nosso compromisso em torno de R$13 mil por mês, né, que é da uma compra dos caminhões aí da administração anterior, e a gente vai até o final do ano pagando, aí do final do mandato, digamos, o ano que vem, que isso já está garantido com recurso do imposto que vem do Estado, de ICM, né? Retorno do ICM. Eu não tenho bem certeza, mas a grande parte do município de Jari foi desmembrada de Tupanciretã. Teve parte de algum outro município da região? Não, toda de Tupanciretã. 100% Tupanciretã. 100% Tupanciretã. Perfeito, muito bem. O senhor deve ter conversado com seus amigos, correligionários, simpatizantes, pessoal funcionários da prefeitura, a comunidade que convive com o senhor aí diariamente. Qual a sensação que o senhor teve da recepção dessa possibilidade de Jari deixar de ser município por parte dos munícipes? Inicialmente eles ficaram muito chocados, né, Miguel, aí, porque o senhor sabe como é que quando sai a proposta, saem os boatos, e parece que é uma coisa que já está aprovada. E eu, imediatamente, quando eu vi isso aí, no outro dia eu cheguei na prefeitura, estava o pessoal comentando, eu disse, não, calma, pessoal, isso aí não é assim. Isso é uma proposta, vai ser discutida, a gente não é contra de jeito nenhum digamos assim, o ajuste de contas. Eu acho que tem que haver. Mas na realidade, vou dizer, no caso, não por essa parte, e tem tantas outras coisas que na própria proposta, na própria PEC deve ser modificada. O que precisa na realidade é aquilo que o ministro Paulo Guedes prega, que é a descentralização dos recursos, mais recursos para os municípios, para não precisar o prefeito aí ir 6, 7 vezes a Brasília por ano, implorando por recursos. Se viesse já classificados ali, tanto para a saúde, tanto para a educação, tanto no livre, seria melhor, seria mais econômico, e o prefeito ficaria mais no município, trabalhando em prol da comunidade, né? Então isso aí é que precisa. Agora, a gente não é contra de jeito nenhum aos ajustes das contas públicas. Agora, não pode começar nos municípios. Se tem um município, digamos assim, nem sei se chega a ser médio no estado, e pode citar tantos outros, eu estou citando esse porque o prefeito já deu uma entrevista na rádio e ele falou só quanto deve, só do INSS, né? Então, não é por aí. Eu acho que tem outras coisas, outros gastos, tem tantas coisas que podem serem ajustadas, mas não começar por aí prejudicando a população. Mas eu acho que isso aí, pelo que eu tenho conversado com os parlamentares aqui que tiveram voto na região, principalmente, eles dizem pra gente que eles são contra essa proposta e que provavelmente não terá sucesso. A gente sabe que a maioria dos municípios, onde tem mais municípios que entram que estão enquadrados aí é o Rio Grande do Sul
e Minas Gerais, né? Uhum. Então, a gente sabe que parte da mídia é muito favorável, que eles veem aquela parte do... O político, na realidade, ele tem a maior parte um mau conceito, né? Pregou-se isso. Mas eu acho que tem que saber separar o joio do trigo, né? Tem os bons também, né? Porque senão só coisas ruins seriam feitas no Brasil. E tem coisas boas, né? Acontecendo. E aconteceram e estão acontecendo. Então assim, ó, eu sou de acordo. Se eles quiserem fazer o prefeito de município pequeno não receber, eu acho que não tem problema nenhum. Não tem, o que não pode ser prejudicado é a população. De tirar aquele serviço que hoje, por exemplo, nós temos no nosso município, Miguel, aqui, ó, nós temos uma estrutura que eu já te falei na saúde, aí que você pode perguntar para fazer uma entrevista com o pessoal, que você vai ver a aprovação que tem. Saúde de qualidade. Nós temos creche, né, que a gente até ampliou aqui. Nós temos aí a inspetoria veterinária, agora instalou o Detran, nós temos agências bancárias, nós temos toda a estrutura. A hora que fosse se desfazer de município passar para anexar outro, muito dessas repartições certamente fechará, né? Então o serviço, depois de ter aquele serviço, o pessoal perderia, né? O senhor defende a ideia de que essa proposta seja feita alguma adaptação ou seja extinguida totalmente? E se for feita adaptação ou modificações, que sugestões o senhor daria? Não, eu acho que isso é uma coisa de ser bem estudada, né? Tem que ser estudada entre... Nós temos, por exemplo, a Confederação Nacional dos Municípios, que nos representa a nível federal, a nível estadual tem a federação, daí a FAMURS, temos as associações aí, no caso a M-Centro, tem outros no estado aí Então tem várias, teria que ser bem discutida com o Legislativo, lá com a Câmara, com o Senado, seria para chegar a um denominador, né? Seria seria discutir bem o assunto, mas não seria o caso de extinguir com os municípios, jamais, né? Perfeito. Bem, prefeito João Amberg de Oliveira, João Zico, prefeito de Jari, quero agradecer a sua atenção conosco e é claro que a gente fica à disposição do senhor para algo mais que queira colocar agora, nesse instante, em nome do município de Jari, senão as suas despedidas, e em outros momentos que forem pertinentes e que formos úteis, estamos ao dispor novamente. Mas, prefeito, mais algum detalhe, por favor, fique à vontade. A gente quer deixar bem claro, né, Miguel, que não tem nada contra os outros municípios maiores, né? Só que se hoje está difícil aí de manter, às vezes, os serviços básicos para a população, só prejudicaria aí essas estruturas todas que foram criadas nesses municípios pequenos, muitas coisas se perderiam, né? Até por causa da burocracia que aumentariam. Se der um problema numa máquina aqui, ó, a sede provavelmente vai ficar em outra cidade e o tempo que levaria, e hoje tudo assim, ó, tempo é dinheiro, né? Então assim, ó, eu digo para a gente tem que agir com calma, com tranquilidade, não pode nós não vamos, isso é uma discussão que nós estamos organizando, os prefeitos aí temos em contato para defender os nossos cidadãos, aquilo que eu te falei. Se for necessário os prefeitos, de minha parte, não receberem mais, não há problema nenhum. O que não pode perder é a população. E se chegasse a acontecer, a população perderia e muito, né? Perderia muito aquilo que ele conquistou. Se já foi emancipado esse município, houve a lei possibilitando, né? Não pode mudar isso aí, não deve mudar, a não ser que fosse para melhorar. Mas não vejo melhora nenhuma e isso é praticamente se tu consultar a população, deve ser quase uma unanimidade isso aí, né, Miguel? Eu agradeço muito aí, Miguel, a oportunidade da Rádio Tupã, estar sempre presente nessas ações aí. E desejo a todos, vamos agir com tranquilidade, com cabeça fria, né? Não temos a haver divergências, o nosso... Não é nesse momento não é partido. O nosso partido é um município. Temos que defender os municípios e os interesses das nossas comunidades. E isso nós estamos nos organizando e já estamos fazendo e vamos seguir fazendo. Mas esperamos que tenha o bom senso, né? Que o Congresso, que a Câmara, que o Senado lá e o próprio governo federal que ouçam a voz
do povo e vão verificar que isso aí não pode agir por aí. Tá bom, Miguel? Muito obrigado a todos aí, ó, e um bom dia. Perfeito, nós que agradecemos aí a atenção, um abraço, João Zico, até uma próxima oportunidade. São 9h29, João Embrega de Oliveira, prefeito de Jari, a nosso convite repercutindo a questão do Pacto Federativo, que é a proposta entregue pelo governo federal na terça-feira passada, em que, genericamente falando, né, a proposta é bastante longa, mas assim, superficialmente falando, ela prevê que municípios com menos de 5 mil habitantes e que a arrecadação própria seja menor que 10%, só que os prefeitos estão reclamando que muitas dessas arrecadações próprias não estão incluídos alguns itens que são gerados no próprio município, como ICMS, taxas e alguns outros recursos. Então, de repente, pode ter que mudar essa forma de cálculo. Mas também a proposta restringe a criação de novos municípios, né? O governo alega que seriam 22,5% do total de municípios brasileiros. Pode ser no país, porque, como o prefeito João Zico muito bem colocou, no Rio Grande do Sul e Minas Gerais seriam os mais atingidos, né? Mais municípios, maior percentual. A proposta consta na proposta de emenda à Constituição do Pacto Federativo entregue ao Congresso Nacional no último dia 5 de novembro pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, né, que propôs isso através do seu governo.